a mais uma aula de ensino religioso. Pela primeira vez, eu, o professor Thales Pio, quero saudar vocês, meus alunos do 7º ano. Pessoal, neste mês nós vamos falar e conhecer ainda mais sobre esses líderes religiosos que vocês podem já estar analisando. Gostaria de saudar as professoras da sede do município, a professora Samara, a professora Maria Lúcia, a professora Érica Joana. Então, nós podemos já observar nessas imagens, nós temos a primeira imagem, um grande líder religioso, que nós chamamos ele de Moisés. Vamos já conhecer mais um pouco sobre ele. Nós temos a segunda imagem, o Buda. A terceira imagem, Jesus Cristo. A quarta imagem, Maomé. A quinta imagem, nós temos o Pai Agenor. A sexta imagem, nós temos São Francisco de Assis, e essa última imagem nós temos Martin Luther King. Então, esses 7 líderes religiosos nós vamos conhecer um pouco de cada um. Vamos para o próximo slide. Então, vamos conhecer Moisés. Quem foi Moisés? Foi de acordo com a Bíblia hebraica, ao Corão e escrituras da fé Bahá'í. Líder religioso, legislador e profeta, a quem a autoria do Torá é tradicionalmente atribuída. Ou seja, a Torá, gente, a Bíblia, é realmente do judaísmo. E quem fez essa Bíblia foi Moisés. Então, realmente, essa Bíblia foi atribuída a ele. Ele é o profeta mais importante do judaísmo e igualmente reconhecido pelo cristianismo e islamismo, assim como também em outras religiões. Então, ele é o profeta mais importante do judaísmo, mas também é reconhecido pelo cristianismo e também pelo islamismo e também outras religiões. É o grande libertador dos hebreus, tido por eles como seu principal legislador e mais importante líder religioso. Gente, foi Moisés que libertou os hebreus que estavam presos. Então, foi ele quem os libertou. A Bíblia o denomina o homem mais manso da terra. Então, captem isso. Captem essa informação que vai ajudar vocês a responderem as questões do caderno de atividades. Ele é considerado o homem mais manso que pisou nessa face da terra. Está no livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Libertou o povo judeu da escravidão no Antigo Egito. Gente, ele libertou o povo judeu, eles estavam presos. Então, Moisés, ele libertou-os dessa prisão. Então, levou eles, esse povo que estava preso, até a região onde eles puderam viver, né, livremente, tendo instituído a Páscoa judaica. Depois guiou seu povo através de um êxodo pelo deserto durante 40 anos. Gente, foi um êxodo, ou seja, êxodo significa a saída. Então, foi a saída deles, realmente eles estavam presos e eles saíram durante 40 anos. Por isso que tem um livro, o livro do Êxodo, se eu não me engano é o 2º livro da Bíblia, que vai contar o êxodo, ou seja, esses 40 anos, né, que Moisés estava, né, guiando o seu povo. Ainda segundo a Bíblia, recebeu no alto do monte Sinai as tábuas de Deus, contendo os 10 mandamentos. Então, gente, foi Moisés que foi inspirado por Deus, né, que hoje nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da igreja, né? Algumas igrejas, não são todas as igrejas, mas muitas igrejas, né, atendem a esses 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar seu santo nome em vão, até o 10º, certo? Então, tá aqui um pouco, né? Temos a imagem novamente aqui no slide, que vocês podem estar também observando. No próximo slide, nós vamos falar agora, sabe de quem? De Siddhartha Gautama. Gente, quem é Siddhartha Gautama? Vocês já ouviram falar nessa palavrinha chamada Buda? Creio que sim. Então, gente, Siddhartha Gautama é o mesmo Buda. Ele também é chamado de Buda e nós podemos o chamar de iluminado, filósofo, professor e líder espiritual e fundador do budismo. Então, o Buda, né,
o Siddhartha Gautama foi o fundador do budismo, outra grande religião bem significativa. Muitas pessoas aderem a essa religião. Foi um grande líder espiritual. Buda, que significa desperto, do radical Budi, que significa despertar. Então, a palavra Buda significa desperto, despertar, ou despertar. Para Siddhartha Gautama, não há intermediário entre a humanidade e o divino. Deuses distantes também estão sujeitos ao karma em seus paraísos impermanentes. Gente, para o Buda, ele nos diz, nos ensina que não há nada intermediário entre o homem e o divino. Então, ele vem falar que os seres humanos eles têm que buscar ainda mais esse autoconhecimento. Eles têm que buscar se conhecer. E a partir desse autoconhecimento, elas vão passar o quê? A fazer o bem, né? Buscar sempre fazer o bem. Eles acreditam também na reencarnação, ou seja, você, por exemplo, eu tenho essa vida e que eu já tive, eu já vivi em outras vidas e que eu possa, né, quando eu morrer, eu viver em outras vidas. Então eles acreditam nisso, nessa iluminação, que é o grau maior do ser humano. O Buda é apenas um exemplo, guia e mestre para os seres vivos, sencientes que devem trilhar o caminho por si próprios. Então, ele é um grande líder que deixou os seus ensinamentos e que os seus ensinamentos, né, perduram até hoje, né, na realidade. Continuando, vamos falar desse que particularmente é o que eu mais admiro, que eu amo de verdade. Não sei nem se eu vou conseguir falar, porque faltam as palavras realmente para falar desse ser humano, desse homem incrível que pisou aqui na Terra, que é chamado de Deus. Jesus, também chamado Jesus de Nazaré, nasceu entre os anos 7 e 2 a.C. e morreu por volta dos anos 30 a 33. Então, gente, 33 anos, né? As escrituras falam que Jesus viveu, né, seus 33 anos e fez grandiosos milagres, fez muita coisa. Quem tem a prática de ler a Bíblia, né, o Novo Testamento vem falar do nascimento de Jesus e todas as obras que ele fez. É a figura central do cristianismo e aquele que os ensinamentos de maior parte das denominações cristãs, além dos judeus messiânicos, consideram ser o Filho de Deus. Então, gente, é o líder do cristianismo, né? O cristianismo é realmente os que acreditam em Cristo. Então, tem várias outras denominações também, né, que acreditam em Cristo, né, como também os judeus messiânicos, que falam que ele é o Filho de Deus. E eu creio e acredito que realmente ele é o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo messiânico consideram Jesus como o Messias aguardado no Antigo Testamento e refere-se a ele como Jesus Cristo. Eles chamam Yeshua, HaMashiach, ou seja, é Jesus, ou seja, é o Emanuel. Um nome também usado fora do contexto cristão. Então chamam, se você quiser chamar por Jesus, você pode chamar Yeshua, HaMashiach. Então você pode chamar Jesus assim. Gente, Jesus foi muito grandioso. Jesus desde criança, ou seja, ele foi pensado por Deus. Ele foi pensado para realmente nos salvar dessa escravidão do pecado. Então nós, como seres humanos, com essa inteligência que ele nos deu, nós temos missões aqui na Terra, missões deixadas por Jesus para a gente trilhar e, com fé em Deus, chegar no céu, né, que é a vida eterna que nós queremos, né? Então, Jesus, desde criança, Jesus, quando tinha 12 anos, ele tem uma passagem que fala, creio que vocês conhecem, que Jesus foi para uma festa em uma determinada cidade e ele se perde da sua mãe Maria e do seu pai José. Então eles passam 3 dias procurando Jesus e quando eles encontram, ele está com os doutores da lei. E ele está conversando, dialogando com os doutores da lei. Então mostra o que ele veio fazer aqui na Terra, que foi realmente colocar em prática o projeto de Deus, o projeto para a salvação da humanidade. Então, ele desde criança, ele já obedecia o Pai. Fala também, né, uma passagem que é muito polêmica entre algumas religiões, onde eles estão numa festa, Maria é convidada para essa festa, Maria e José são convidadas para essa festa, e Jesus também é convidado, e o vinho ele acaba. E realmente Maria fala,
meu filho, o vinho acabou. E Jesus meio que repreende, mulher, não chegou a minha hora. E poucos minutos depois ele faz o seu primeiro milagre de muitos outros milagres, né? Que é realmente esbanjar vinho e o melhor vinho. Então é aí onde começa, né, os sinais de Jesus, onde eles começam a entender. Realmente Maria ainda não entendia, né, a grandiosidade que era o seu filho Jesus. Jesus foi um grande pregador judeu da Galileia, foi batizado por João Batista e crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Então, Jesus, no meio dessa caminhada, ele nos ensina muito por meio de parábolas, por meio de grandes ensinamentos, pela sua vida, né, sua vida de doação, e ele é julgado, cuspido, ele é realmente humilhado e crucificado, né? Injustamente, isso injustamente, né? Pelo então governador Pôncio Pilatos. E a gente vê, né, a sua paixão, que a gente pode reviver, né, a cada Semana Santa, né, a paixão de Jesus, que é realmente ele se doar em corpo e em sangue para nós. Então, se eu fosse falar de Jesus Cristo, eu ia passar o dia todinho aqui falando, né? Porque eu admiro demais. Então, vamos passar para o próximo. Maomé foi um líder religioso e político árabe. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta de Deus, do Deus de Abraão. Então, ele foi um grande político árabe, né, o segundo da religião islâmica, e ele é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão, né, Abraão, que foi o pai, né, considerado o pai, né, da humanidade, que fala, né, ele que foi tentado, né, ele que ia sacrificar o seu filho, porque ele obedecia a quem? A Deus. Ele obedecia às promessas de Deus. E ele ia sacrificar o seu filho, né, em honra a Deus. E no momento que ele ia sacrificar, vem um anjo e diz que não. E vem, assim, realmente elogiando ele pela grande fé que Abraão tem. Continuando falando de Maomé, né? Para os muçulmanos, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, Moisés, Davi, Jacob, Isaac, Ismael e Abraão. Então, vem dizendo aqui que Maomé veio precedindo esses outros grandes líderes. Nascido em Meca, Maomé foi durante a primeira parte da sua vida um mercador que realizou extensas viagens no contexto do seu trabalho. Tinha por hábito retirar-se para orar e meditar nos montes perto de Meca. Então, Maomé, né, tinha esse hábito. Muitas pessoas acreditam, né, na força que esse homem, né, esse grande líder, tinha. Continuando, nós temos o pai Agenor Miranda da Rocha, também conhecido como pai Agenor. Nasceu em Luanda, na Angola. Inclusive, Luanda, na Angola, eles falam português. Se eu não me engano, eles falam português. 8 de setembro de 1907, no Rio de Janeiro, 17 de julho de 2004. Foi um babalaô da religião dos orixás, ou seja, o candomblé. Então, gente, o pai Agenor, ele realmente é o pai, né, dessa religião que é o candomblé, a religião dos orixás. O professor Agenor, como era conhecido, foi professor catedrático aposentado do Colégio Pedro II nas cadeiras de matemática e latim. Então, ele era muito inteligente, né? Era professor, né? Professor no Colégio de Pedro II, tanto de matemática como também latim. Aprendeu a cantar, né? Ele cantava lírico, segundo os passos de sua mãe, a fadista portuguesa Zulmira Miranda. Agenor Miranda também foi poeta e musicista. Gente, ele era muito eu realmente estou gostando, porque eu sou fã de música e de poesia. O filme, Brasil 2001, 93 minutos, mostra Pai Agenor em sua casa, no Engenho Novo, subúrbio do Rio de Janeiro, onde figuram desde imagens de São Francisco e Buda até de Oxalá e outras divindades do candomblé. Então, esse filme, se vocês tiverem curiosidade de conhecer, então, pesquisar, Brasil 2001, 93 minutos, né, que mostra o Pai Agenor, né, nesse Engenho Novo, mostra São Francisco, mostra Buda, mostra Oxalá. Então é interessante a gente conhecer as outras religiões, porque o que importa é o respeito, né? Você pode não acreditar, você tem a sua religião, mas o que importa é o respeito, gente. O respeito acima de tudo. Pelo amor de Deus, respeitem as religiões, as opiniões de cada
pessoa. Finalizando, suas declarações são desconcertantes. A força do candomblé está no sangue verde das plantas e não no sangue vermelho dos animais. Comenta para condenar os sacrifícios em cultos. Então, tá aí um pouco, né, da história desse grande homem para a religião dos orixás, o pai Agenor. Mais um líder religioso que se chama São Francisco de Assis. Gente, ele recebe esse nome, Assis, porque ele realmente nasceu na Itália, né? E faleceu no dia 4 de outubro de 1226, nascendo em 1182. Então ele era um jovem de família rica, né? Esbanjava muito dinheiro, né? Tinha fama de gozador, ou seja, ele realmente vivia uma vida assim que ele curtia muito a vida, muito mesmo por conta de ter muitos privilégios por ser de família rica. Em sua juventude, abraçando ideias sociais e de justiça, ele lutou para defender o seu povo e sua igreja, porém ficou doente e começou a entender o que Deus queria para a sua vida. Ele, Francisco, passou a ajudar os pobres e a viver por eles. Então, ele passou a entender que viver nesse mundo, né, em que a gente vive, não basta, ter dinheiro e só esbanjar. E sim, ele, como eu posso dizer, ele realmente deixou essa vida de riqueza para ajudar aos pobres. Então ele fez o projeto de Deus. Ele cantava louvores a Deus, agradecendo pelo irmão Sol, pela irmã Lua, estrelas, pela terra, pelo vento e por todas as criaturas. Então ele realmente passou a viver como Deus quer que a gente viva, né? Que a gente possa ajudar as pessoas. Assim como Abraão, Francisco também teve dificuldades para seguir a sua escolha, mas foi firme, confiante em Deus e só espalhou a verdade e o amor à vida. Então, minha gente, São Francisco de Assis é um homem, um santo, né, da Igreja Católica, que nós devemos realmente nos espelhar como seres humanos, de nós realmente olharmos para a sua vida e, né, olhar para ele como espelho, em que a gente possa realmente aprender muito com ele. Então, ele fez até a oração, tem uma oração muito conhecida que é a oração pela paz, né, que tem uma partezinha que fala assim: onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Gente, essa oração pela paz, ela é simplesmente perfeita. Gente, e São Francisco de Assis também, ele foi o criador do presépio. Como vocês podem observar, eu coloquei no slide a imagem de São Francisco de Assis e a imagem de um presépio, né? Que a igreja, ela celebra, né, o nascimento de Jesus. Então, São Francisco de Assis é um homem muito top. Vamos agora conhecer Martin Luther King, o último, né, dessa aula de hoje. É um exemplo de vida, como Gandhi e outros que fizeram em favor do desenvolvimento intelectual, social, cultural, moral, político de nossa sociedade. Ele lutou, gente, pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Gente, esse homem, vocês precisam pesquisar sobre ele. É um homem sensacional. Ele lutou mesmo pelos norte-americanos. Recebeu, né, o Prêmio Nobel da Paz, obtido em 1964, gente. Mas a gente vê, né, que as pessoas boas, muitas pessoas boas, morrem cedo, né? Ele foi assassinado porque muitas pessoas tinham inveja dele, do homem bom que ele era em 1968. E eu finalizo, né, esse slide com essa frase: eu tenho um sonho. O líder negro retrata sua vida e a de milhares de pessoas em busca de um sonho. Com a liderança de King, o sonho de liberdade ganhou um sabor de vitória. Então, gente, Martin Luther King, ele realmente lutou pelos direitos dos negros, né, norte-americanos. Então, pessoal, isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.
Até mais. Tchau, tchau.